o meu pai, ele tinha uma, uma empresa, uma loja, e que tratava de ótica e material científico e cirúrgico. Então, desde menino, eu o acompanhava nessa empresa e via lá diuturnamente, né, os seus principais clientes eram sempre médicos. E ali a profissão foi me interessando, né? E quando eu, de repente, na época, fazia esse teste vocacional, e saíram três profissões: a de embaixador, a de advogado e de médico. Mas durante o meu ensino secundário, né, a biologia, a química foi me atraindo. E num determinado momento, né, mesmo sem ter médico na família, eu me senti atraído pela profissão. E entrei de corpo e alma, né, nessa atividade, né? Formei numa faculdade privada, numa época que tinha-se excedentes, né? Formei na Faculdade de Medicina na EMESCAM, Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, em 1974, e vim fazer meus estágios, minha residência, minha formação médica toda na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. E lá fiquei. Lá tive grandes mestres, lá aprendi a trabalhar com a filantropia, lá me envolvi de corpo e alma, que é toda a minha vida, que é o SUS, valorizando, logicamente, a medicina suplementar e as outras atividades médicas, e foi dessa forma que eu me vi envolvido com a medicina. A medicina, ela é tudo, né? Porque ela traduz convivência, ela traduz solidariedade, ela traduz sobrevivência, ela traduz conforto ao próximo e muito mais do que isso. Ela traduz aquilo que eu chamo a leveza da alma, porque ela aproxima as pessoas. É onde você se sente mais valorizado e gratificado por poder produzir alguma coisa de bem a um terceiro, mas também, sem proselitismo, satisfazer a sua alma. É a relação médico-paciente. A medicina, sem esse respeito que deve ser mútuo, ela não sobrevive. E essa que é a grande preocupação hoje que tem no ensino. Então, o médico é uma figura diferente. Um professor aqui da Federal, chamado João Galiza, ele tinha uma frase primordial para quem quer ser médico. Ele falava que os mestres não devem ensinar medicina, eles devem ensinar a ser médico. Porque o médico é muito mais além do que aquilo que se diz a medicina. Ele tem que ter postura, ele tem que ter caráter, ele tem que ter conhecimento, ele deve se reciclar permanentemente. O que eu mais aprendi aqui no Conselho Federal de Medicina é a necessidade de se aplicar a regra de uma forma equânime a todo médico brasileiro. Então, foi um aprendizado muito grande, e quando você atua julgando, você tem que atuar julgando de acordo com a realidade da social e a realidade médica de cada município, de cada estado. Então, foi uma grande... E no Conselho Federal de Medicina me incentivou, diante dessas situações e diante dos grandes desafios que ocorreram, tanto na parte, né, do mais médico e tanto na questão da revalida, de cada mês reforçar a necessidade da defesa intransigente da prática médica. O Conselho Federal de Medicina me trouxe grandes alegrias e grandes preocupações. Me traz, assim, saudade. Realmente era uma atividade desgastante, quase todas eram presenciais durante 10 anos, fins de semana trabalhando, viagens
semanais, mensais, né? Mas me foi muito gratificante, porque você ser conduzido à figura de um conselheiro federal significa que você foi eleito, né, dentre os seus pares. Hoje, Minas Gerais, né, tem 98 mil médicos inscritos. Na época que eu pertencia a esse conselho, nós tínhamos 70 mil médicos inscritos, né? Então, quando você é eleito, é um reconhecimento de um trabalho que você o fez. Mas eu sinto saudade. O Conselho Federal de Medicina, ele dá uma satisfação grande ao médico que chegou a uma posição de reconhecimento entre seus pares. Respeite o pudor do paciente e aprenda a dizer eu não sei. Ao dizer não sei, você não vai cometer nenhuma imprudência, nenhuma negligência. E convido a todos que sejam sempre vigilantes na atividade médica e que respeite profundamente seu paciente. Eu quero só aqui agradecer, né, aqui a todos os médicos brasileiros, especialmente mineiros, especialmente aqueles meus mestres e colegas da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, que sempre estiveram atentos aos princípios básicos da medicina, ou seja, prometer a beneficência, não cometer a maledicência e ser justo com todos. Era isso que eu queria dizer. Então, fiquem atentos a isso e que certamente vocês terão sucesso. E antes de pensar em qualquer outra questão, pense que vocês devem defender com unha e carne uma condição adequada de trabalho e uma remuneração justa.